Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos catequizandos, estamos aqui para mais um momento de catequese. Hoje o tema da nossa catequese é Comunidade, Lugar de Encontro. Eu sou o diácono Rafael, sou cooperador da Paróquia Divino Espírito Santo de Nuporanga. Eu sou a Fátima, catequista da Perseverança. E eu sou a Rosalina, catequista também da Perseverança. Na catequese passada, nós refletimos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Falamos sobre o evento de Pentecostes e como que Pentecostes foi a manifestação pública da Igreja, a vinda do Espírito sobre os apóstolos, tirando todo o medo, tirando toda a insegurança, fazendo com que eles anunciassem o Evangelho, a ressurreição de Jesus, foi a manifestação pública da Igreja. A partir dali, a Igreja foi se espalhando pelos quatro cantos da terra e foi anunciando o Evangelho na figura dos apóstolos. Na catequese de hoje, nós falaremos sobre o papel da comunidade na nossa vida, a importância de termos uma comunidade para vivenciarmos essa experiência com Jesus. É claro que cada um, na sua experiência pessoal, na sua oração pessoal, nas suas devoções, claro que tudo isso é importante. Isso também fortalece, alimenta a nossa fé. Mas a comunidade, na nossa realidade de hoje, a nossa paróquia ou a nossa capela, é o lugar onde, principalmente na Eucaristia, nós alimentamos a nossa fé, fortificamos a nossa fé e podemos dar testemunho de Cristo no mundo. E a leitura proposta para a catequese de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. A leitura diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: Não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A partir dessa leitura de Atos dos Apóstolos, nós vemos que desde o início da igreja, quando a igreja começou a se expandir, aqui nós vemos na eleição desses homens o ministério do diaconado. Vou falar um pouco mais disso adiante no vídeo, mas só para que vocês entendam um pouco da leitura. Porque as viúvas, os doentes, os pobres estavam sendo deixados de lado. Então foi necessário a instituição desse ministério, para que os pobres, as viúvas, os doentes fossem acompanhados, fossem também evangelizados e os apóstolos pudessem se dedicar à oração e também à pregação da palavra. E desde o início da igreja foi assim. Eles se reuniam em pequenas comunidades, celebravam a Eucaristia, repartiam o que tinham em comum, rezavam, faziam as refeições materiais como sinal de comunhão. Então, desde o início, nós vemos isso muito claro nos Atos dos Apóstolos. Desde o início, a igreja já se organizava em pequenas comunidades. E com o passar do tempo, essa estrutura foi ficando cada vez mais sólida, novas formas de organização foram acontecendo. Mas é importante que nós entendamos a partir dessa leitura. É necessário estar em uma comunidade.
Nós não podemos viver a nossa fé somente no âmbito pessoal, mas a nossa experiência pessoal deve nos levar a fazer uma experiência em uma comunidade, junto a um povo, juntos como Igreja Católica, como testemunhas de Cristo. E nesse amor, né, de Deus para conosco, qual a importância, então, da gente viver em comunidade? Por que eu tenho que vir à missa? Por que eu tenho que estar na igreja? Justamente por isso. É aqui, durante a Eucaristia, que a gente consegue vivenciar esse amor do Cristo ressuscitado na nossa vida, né? A importância, assim, de estar do lado do irmão, do outro, para que a gente também, de certa forma, aprendemos que não só nós, mas o outro também precisa de nós, da nossa experiência, porque a igreja nos dá, né, como iniciantes, o batismo, o crisma, a Eucaristia, né? São os sacramentos que a gente vai adquirindo, que vai, assim, nos dando experiência dessa vivência em comunidade, né? E qual é o principal? Vivenciar esse Cristo ressuscitado, né? Na Eucaristia. E assim a gente poder ajudar o outro também, o nosso irmão, né? A gente ser sal, ser luz na vida do outro. Por que a gente vem na igreja? Às vezes não é só por nós, pelo outro, para a gente ajudar o outro também de alguma forma, né? A importância de a gente estar em comunidade é nesse sentido. Estar a serviço do outro, a serviço da igreja também, né? Nesse sentido também a importância da gente estar aqui na igreja, né? No local da igreja, porque a gente, como o diácono já disse, temos as nossas experiências, né? De oração em casa, né? Mas não é só isso que é necessário para nós. Precisamos estar na presença de Cristo, por isso a importância de estar dentro da igreja em comunidade, né? A importância da gente estar aqui é bem clara, né? Porque se não é Cristo a nos sustentar cada dia, a gente não tem como viver o mundo que a gente está vivendo, esse mundo materializado, esse mundo que só pensa no material, não pensa do lado do bem comum. A igreja, muito sábia, ela tem toda a sua hierarquia. Como na escola a gente tem o diretor, o professor, os alunos, todos em prol assim, da educação, cada um fazendo a sua função, na igreja também tem essa hierarquia bem distinta, né? Que em prol também da gente fazer esse encontro verdadeiro com Cristo, né? Todos trabalhando para fazer esse encontro verdadeiro com Cristo. A igreja foi instituída por Cristo há mais de 2000 anos e desde o início Cristo já havia constituído uma hierarquia por meio dos apóstolos. E com o passar dos tempos, como eu já havia comentado, essa estrutura, essa hierarquia foi se solidificando, ela foi ganhando uma nova personalidade, foi ganhando novas estruturas, para que a igreja pudesse também acompanhar a sua expansão. A igreja foi, ao longo dos séculos, crescendo, né? Em número de pessoas, em número de comunidades. Então é importante nós entendermos um pouco da estrutura hierárquica da igreja, né? Então a forma de organização da igreja. Em relação a pessoas, né? A igreja se divide, né? Ela se compõe hierarquicamente em 3 graus. 3 graus do sacramento da ordem. Nós temos o sacramento do batismo, do crisma, da Eucaristia, do matrimônio, e tem o sacramento da ordem. No sacramento da ordem nós temos 3 graus. O primeiro grau é o chamado grau do diaconado, ou seja, são os diáconos. O segundo grau é o grau do presbiterado, ou seja, os padres, né? Padre ou presbítero. E o terceiro grau é o grau do episcopado, ou seja, os bispos. Então, quem são os diáconos? Os diáconos, eles são ordenados, né, pelo sacramento da ordem, e eles auxiliam os padres, auxiliam o bispo na evangelização, na transmissão da palavra de Deus. Então, os diáconos, por exemplo, na liturgia,
proclamam o Evangelho, eles preparam as ofertas, né, no momento do ofertório, da apresentação dos dons, despedem o povo, tem um serviço pastoral com os pobres, com os enfermos. Então, os diáconos são colaboradores, são cooperadores dos padres nas paróquias onde eles estão e são também colaboradores do bispo diocesano. Os padres, eles são colaboradores do bispo e os padres são aqueles que dentro de uma paróquia estão mais próximos de nós, né? Eles celebram os sacramentos, atende o povo, né? Atende confissão, reza a missa. Então o padre é aquele que está mais próximo de nós numa paróquia, ele é o colaborador do bispo na paróquia. E os bispos, em comunhão com o Papa, os bispos são os pastores do que nós chamamos de uma igreja particular, ou seja, de uma diocese. Então os bispos são os nossos pastores, né? Eles estão em comunhão, cada bispo está em comunhão com os outros bispos e também em comunhão com o Papa. O Papa, ele é o chefe da Igreja Católica, ele é o sucessor de São Pedro. São Pedro foi o primeiro Papa e hoje o Papa Francisco, ele é sucessor de São Pedro, né? Todos os papas vieram na sucessão de São Pedro. Então o Papa, ele é o chefe da Igreja Católica, ele é a autoridade máxima da Igreja, né? É aquele que é o ponto de unidade na Igreja Católica, né? E ele está incluso no grau da ordem do episcopado, porque ele é o bispo de Roma. Ele mora em Roma, reside em Roma e ele é o bispo de Roma, o Papa. Então o Papa é esse ponto de unidade de todos os católicos, né? Então o Papa, ele transmite aquilo que Jesus transmitiu aos apóstolos. Então, em cada tempo, em cada século, os papas foram transmitindo o ensinamento que Jesus deixou aos apóstolos. Então, em relação aos membros da igreja, em relação a pessoas, a hierarquia da igreja, ela é composta dos 3 graus do sacramento da ordem: os diáconos, os padres e os bispos. E territorialmente falando, a igreja também ela tem formas de organização. Eu vou falar de forma bem simples, né, bem sintética, para não entrar em muitos detalhes, mas basicamente a igreja territorialmente falando, ou seja, né, geograficamente falando, ela se organiza em dioceses e paróquias, né? O que é uma diocese? A diocese é uma parte do povo de Deus, que somos nós, que está em determinado território. Por exemplo, a nossa diocese de Franca. No território da diocese, nós temos diversos municípios onde nós, como povo de Deus, estamos residindo. Então, nós aqui na nossa cidade, no Poranga, outras pessoas na cidade de Guará, de Orlândia, São José da Bela Vista, todos esses municípios compõem o território da diocese de Franca. Então a diocese é uma parte do povo de Deus que está naquele local. Uma diocese, ela não é paralela à Igreja Católica como um todo. Elas mantêm uma comunhão. É a mesma Igreja Católica em localidades diferentes. É assim que a Igreja Católica no mundo inteiro vai se manifestando em cada local onde o povo de Deus está. E a paróquia é uma comunidade que está dentro da diocese e ali tem uma porção do povo de Deus que vivencia os sacramentos, que escuta o anúncio da palavra, que vive a caridade, né? Então, ali numa paróquia, né, quando uma comunidade, uma capela, ela recebe o nome de paróquia, ali tem um padre que recebe o encargo, a missão de ser o pároco dessa paróquia, de ser o representante, de responder pela paróquia, responder pela parte financeira, administrativa, pela parte pastoral, pela parte sacramental. Então, na paróquia existe um pároco, né, que recebeu essa missão de ser o representante daquela comunidade. Então, basicamente, é assim que a igreja se organiza na hierarquia, em relação a pessoas e também como ela se organiza territorialmente falando. E nós temos também, né, só para complementar, um lugar muito conhecido que você já deve ter ouvido falar, que é o Vaticano. O Vaticano é a sede da Igreja Católica no mundo inteiro.
está em Roma, é lá que o Papa mora, é lá que outros padres, bispos e cardeais moram, é a sede da Igreja Católica, porque foi ali em Roma que São Pedro e São Paulo passaram também evangelizando, e é ali que ficou a sede da Igreja Católica. Então a sede da Igreja é o Vaticano, que está localizado na cidade de Roma. Então essa é a catequese de hoje, tudo que nós falamos aqui sobre a importância de estar em uma comunidade, a importância de se sentir parte de uma comunidade, é porque isso nos faz sentir parte da Igreja Católica. E nós somos povo de Deus na Igreja Católica. Então, na nossa comunidade, na nossa paróquia, nós vivenciamos a experiência que muitos católicos no mundo inteiro vivem, cada um na sua comunidade. Então, a importância de vivermos em uma comunidade e a importância de sabermos que a Igreja, que essa grande instituição com bilhões de fiéis, ela precisa de uma organização hierárquica. Imagina se a Igreja com 2000 anos, com bilhões de fiéis, imagina se ela não tivesse uma forma de organização. Porque hoje, quando nós falamos de hierarquia, principalmente para gerações mais jovens, parece que é algo ruim, mas não, é algo necessário. É algo que na Igreja, o próprio Cristo que a fundou, ele desejou que assim fosse. Primeiro nos apóstolos e depois, ao longo dos séculos, a Igreja foi se organizando, foi tendo novas estruturas de hierarquia. Então, nós esperamos que essa catequese tenha ajudado cada um de vocês a entenderem um pouco sobre a comunidade, sobre a hierarquia, e vamos continuar com as nossas catequeses, com os nossos vídeos, aprendendo sempre mais sobre a Igreja, sobre os sacramentos, sobre aquilo que Cristo deseja para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos catequizandos, e até a nossa próxima catequese.